todos, está começando mais um Observatório IECine, hoje um programa especial sobre Esquadrão 51, um jogo eletrônico que está sendo desenvolvido aqui no estado, fazendo história no audiovisual gaúcho. Conosco, o idealizador do jogo, Márcio Rosa, que também é roteirista, os produtores executivos Giordano Gil e Matheus Piccoli, Kiko Ferraz, responsável pela direção de som, Pedro Marques, responsável pela finalização de imagem do filme, e Felipe Yesbic, direção de cena das imagens filmadas. A trama se desenrola durante uma invasão alienígena ao longo de 11 fases em gênero shot 'em up, com cinemáticas em live action. O game é uma criação do desenvolvedor indie Márcio Rosa, também roteirista da trama. Na trama, alienígenas chegam à Terra com a promessa de um futuro melhor. Porém, o planeta acabou dominado pela corporação Vega, liderada pelo terrível diretor Zarog. Surge então o Esquadrão 51 e suas aeronaves para combater os discos voadores. Esquadrão 51 é distribuído em escala mundial pela Whisper Games, da China, e Assembly Entertainment, da Alemanha. A produção é do estúdio de games Lumi Arts e da produtora Feorama Filmes. A direção de som é da Kiko Ferraz Studios, KF Studios. Rio Grande do Sul, a China, a Alemanha, o mundo fazendo jogos eletrônicos. Eu queria apresentar para o nosso público essa equipe corajosa e talentosa que está trazendo para o cenário do audiovisual gaúcho a realidade dos jogos eletrônicos. Márcio Rosa, qual foi o ponto de partida de criação de Esquadrão 51? Zeca, o Esquadrão ele começou lá em 2016. Começou comigo, eu conversando com o Felipe, na verdade. Foi que eu tive essa ideia de fazer um jogo misturando, digamos, nossas áreas, assim, né? Eu queria fazer um jogo simples, assim, por isso eu pensei nesse gênero de shmup, jogo de navinha, mas eu pensei logo numa estética que remetesse a filmes para que a gente pudesse juntar nessas áreas, assim, e fazer gravação, criar uma historinha, né, para passar junto com o jogo. Então, como que nem eu comentei, falar em 2016, eu só tinha falado com o Felipe, né, eu tinha dado para ele essa ideia, a gente combinou, tá, vamos fazer. E com o tempo, o resto do pessoal foi entrando, né? O Kiko entrou, acho que em 2017, foi no ano seguinte, né? Que a gente estava pensando em submeter um demo do jogo para festivais e tipo o Big, que a gente acabou submetendo, o jogo foi selecionado. Então o Kiko já começou a trabalhar ali naquela época nos efeitos sonoros, a gente começou a dublar algumas vozes. O Giordano e o Matheus acho que entraram em 2018 ou no final de 2017, não lembro bem. Quando eu fui atrás deles, eu já conheci eu já conheci os dois, na verdade, mas eu tinha uma proximidade com o Giordano, que eu fui atrás deles para a gente, porque eles tinham uma experiência com produção executiva, para a gente realmente fazer umas filmagens mesmo, que eu já tinha combinado com o Felipe, que ele ia fazer a direção e tudo mais. E depois disso, o último que entrou ali foi o Pedro, mas já mais ou menos junto ali com o Jordano e o Matheus, quando a gente, né, principalmente quando a gente percebeu assim, que a gente ia ter que filmar muita coisa em croma, ia precisar da companhia ali do Pedro para fazer todos os efeitos digitais, né? E finalmente em 2020 entrou a Whisper e a Assemble, enfim, a gente fizemos um negócio com eles, eles colocaram orçamento no jogo, e agora vão fazer a publicação, que foi quando, embora a gente esteja desde 2016, né, a gente foi fazendo assim, na guerrilha mesmo, né, e a partir de 2020, quando a Whisper e a Assemble entrou, que a gente começamos um cronograma mais fixo, digamos assim, né? E estamos desde lá até agora e vamos ficar até o final da produção, do desenvolvimento do jogo, né? Então a gente está num ritmo mais,
digamos, correto, mas indo eu comentei um cronograma mais acertado até o final do desenvolvimento. Márcio, o que trata o Esquadrão 51? Sobre o que é esse jogo? Não, então, o Esquadrão 51, a gente, desde lá do início, eu queria fazer um shmup, um jogo de navinha. Os motivos era até a questão até a questão da simplicidade. Eu pensei um pouco na questão da simplicidade, de tipo, eu vou controlar navezinhas, até para a questão de, é menos animação para fazer do que se fosse, por exemplo, um personagem esqueleto. No final, acabou que o jogo ficou bem mais complexo do que era planejado desde o início, né? Mas a ideia inicial surgiu daí. Mas o principal, que eu acho que daí foi quando que é o que envolve todo esse pessoal que a gente juntou, foi contar junto uma historinha, né? Então, desde o início, a estética foi um dos pontos mais fortes dele, a questão mais óbvia é que ele é em preto e branco, né? Toda uma estética para remeter a filmes, né, para que a gente até justificasse a existência de toda essa história contada através das cutscenes filmadas, né? Não sei se isso responde muito bem a tua pergunta. A gente vai respondendo ela. Tá. Vamos falar com os produtores executivos. Como é que foi que vocês abraçaram esse projeto e como é que vocês contam ele para a gente? Então, na verdade, eu e o Márcio, nós nos conhecemos já há alguns anos, assim, o Márcio já vinha falando que tinha esse projeto, né, de videogame, que eu não tinha entendido muito bem como é que era o conteúdo e tal, eu nunca fui muito próximo do universo dos games, assim, para além de um jogador casual de Nintendo, né. Então a gente fez uma reunião um dia, num café, assim, em que o Márcio me apresentou o jogo pela primeira vez, e daí eu regalei os olhos, assim, né, fiquei impressionado com a estética toda do jogo, né. Era um jogo de jogabilidade simples, daí o que me atrai bastante, assim, eu gosto muito desse universo mais retrô, assim, de jogos bem anos 80, 90, assim, que é fácil de entender o universo, o contexto e como se joga, assim, mesmo que seja difícil, desafiador, é algo que me atraiu bastante. Mas, principalmente, o quão estilizado era, assim, quão rico em detalhes era toda a arte do jogo, e isso foi bem fascinante, super a ver com o que a gente estava buscando, assim, enquanto Ferrorama, né? A nossa produtora, desde que a gente fundou, eu e o Daniel Miragem, antes do Matheus entrar, ela tinha essa inclinação ao cinema fantástico, é algo que a gente segue mantendo, assim, bastante. A gente gosta muito de fantasia, de ficção científica e tal, então é algo que já brilhou os olhos ali naquele momento. E naquele instante o Matheus estava entrando de sócio na Ferrorama Filmes, e o Matheus sempre foi muito mais ligado a games do que eu, assim, então logo depois da reunião com o Márcio, eu já liguei para o Matheus, olha, tem esse projeto que surgiu agora, tô impressionado, a gente tem que conversar sobre, assim. E realmente, assim, o resto foi se desenhando, o Márcio nos chamou para produzir o set, né, para produzir as cutscenes em live action, mas a gente logo demonstrou interesse em entrar como produtores executivos do jogo como um todo, até porque a gente tinha um certo interesse assim, em explorar essa área, entender como é que funcionam os mecanismos de produção, de negociação dentro do mundo dos games. Então nós acabamos nos tornando produtores executivos do jogo como um todo. E tem sido uma experiência incrível. Assim, naquele mesmo ano a gente foi na Gamescom, que é uma das maiores feiras do mundo, assim, em termos de videogame, né? E foi lá que a gente conheceu o Whisper Games, mas não só eles, a gente conheceu dezenas de empresas, né, do mundo inteiro. Já tínhamos ido no Big Festival também, um pouco antes, assim, que é a feira de games independentes de São Paulo, né? E realmente, assim, foi uma imersão nesse universo dos games que a gente não esperava, assim, para aquele ano. E desde então tem sido boa parte da nossa vida. Isso foi bem fascinante, assim, para nós. Assim, não sei se o Matheus quer comentar um pouco. Eu acho que o que eu quero comentar é que mesmo na área dos games, porque como a gente vem do audiovisual, a gente está muito acostumado a encontrar um ambiente de mercado e de produção bastante fomentado por políticas públicas, né? E aí quando a gente fala de games, a gente tende a achar que é uma coisa mais de iniciativa privada, e realmente rola muito dinheiro assim de iniciativa privada nos games. Mas a nossa ida para a Gamescom na Alemanha
ela foi a primeira vez que a Secretaria do Desenvolvimento do Estado, junto com o SEBRAE e com a AD Jogos, que é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, fechou uma parceria para levar realmente empresas daqui do Sul para a Alemanha para que fechassem negócio, né? Então a gente foi meio que uma cobaia, assim, fomos nós mais 4 ou 5 empresas, e ficamos lá por uma semana, mais ou menos, fazendo reuniões todos os dias e na volta fazendo um relatório e tal, e para prestar para o Estado, né? E isso foi o que nos levou ao Whisper Games em 2018, que em 2020 fez a gente fechar o negócio, está produzindo e está, né? Então, assim, um pequeno investimento por parte do Estado escalonou em 2 anos para uma produção desse tamanho. É importante também dizer que quando a gente entrou no projeto, o Felipe e o Kiko, por exemplo, a KF Studios, já estavam envolvidos, né? Já fazia algum tempo. A partir dali que a gente começou a desenhar um cronograma mais fechadinho, que nem o Márcio falou, assim, mas em 2020 que isso de fato se consolidou. Mas eles já estavam no projeto antes que o Márcio já tinha se aproximado, assim, ó. A KF já tinha alguma experiência dentro do universo dos games, né? Acho que até pode falar um pouco sobre isso, e depois o Felipe pode falar um pouco da experiência de dirigir um pouco um projeto tão diferente que nem o Esquadrão 51. Né? Eu acho perfeito, Gil, a tua jogada de bola. Eu acho que se tem alguém que trabalha pelo cinema gaúcho é a KF Studios. Então, como é também abraçar o universo da produção de jogos eletrônicos? E, Kiko, game é audiovisual? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem assistir. Bom, game é muito audiovisual, né? Game é muito audiovisual, game é muito sobre contar histórias, assim, e contar histórias por meio de imagem, por meio de som, né? E o game tem características técnicas e de experiência que são um pouco diferentes do que a gente costuma chamar de audiovisual, né? Quando a gente assiste um filme ou uma série, a gente tem uma história que é linear, né? Que tá ali, que tá desenhada, ela vai acontecer daquele jeito, a câmera vai virar para aquele lado, a música vai entrar em tal momento. Nos games a gente tem um outro participante nesse lance todo, que é a pessoa que está jogando, né? E dependendo do que acontecer, a gente vai ter um determinado som ou outro. A câmera vai virar para um lado ou vai virar para o outro, vai explodir ou vai passar de fase. Então, o game traz características técnicas e de procedimento um pouco diferentes, mas no fim das contas é som e imagem trazendo emoções, criando vontades e nos levando para um monte de lugares, assim. Então, o game, para mim, é muito audiovisual. A KF Studios, ela tem 18 anos, né? Foi uma empresa que nasceu em 2003. Eu venho da publicidade, né? Eu sou formado em publicidade, mas eu queria muito migrar para o audiovisual e sou muito feliz de ter feito isso, né? Então, desde o início a KF Studios se propôs a trabalhar com cinema e TV, assim, basicamente fazendo material, conteúdo sonoro original para filmes e séries brasileiros. E é isso que a gente faz desde 2003. E aí, quando pintou o Esquadrão, a gente já vinha trabalhando com dublagem de games, que é um outro braço da KF Studios desde 2015. A gente dubla projetos gringos, né? A gente dubla grandes títulos em português brasileiro. É uma coisa que a gente acaba não podendo divulgar no site, porque tem um monte de contratos de confidencialidade e tudo, mas a gente vem desde 2015 dublando, daí mais de 20 grandes títulos em português brasileiro. E aí o Esquadrão 51 nos trouxe o oposto, que é, em vez de a gente estar dublando um game, a gente está criando o som original de um game. Né, que é uma coisa diferente. Então, uma curiosidade do Esquadrão é que a gente está fazendo o caminho oposto agora, que é a versão original do Esquadrão é em português. Então, agora a gente está procurando um estúdio parceiro para dublar o jogo em inglês, para o mundo poder ter uma experiência completa também. Então, é um jogo muito legal e eu gosto muito de jogo de navinha, desde sempre. É o tipo de jogo que eu sempre jogava, assim, na época da minha infância e adolescência. Então, eu faço a supervisão de efeitos visuais, a supervisão de pós-produção, e eu cuido da parte mais visual, assim, né? A parte do recorte do croma, dos efeitos, né? E tudo mais. Eu acho até que, assim, seria legal a gente
falar um pouco sobre o processo de montar, de dirigir no Chroma, montar esse material no Chroma, né? Que acho que foi um grande desafio para o Felipe, assim, porque para nós foi o maior desafio em termos de escala, né? Em termos de volume de material. A gente tinha muito material para realizar o Chroma, para fazer os efeitos visuais, para fazer os cenários, para fazer todos os efeitos. E acredito que deva ser o projeto mais ambicioso ali de estúdio, de Chroma, né, que o Felipe tenha trabalhado, porque provavelmente eu acho que deve ter sido o projeto nessa escala, o projeto com o maior número de cenas e planos em estúdio, né? Então... Mas, Felipe, como foi fazer e o que significa live action? Explica para o nosso público as técnicas que vocês usaram, como é que é colocar atores reais dentro de um jogo eletrônico. Oi, tudo bem? Enfim, o live action consiste em a gente utilizar atores reais, né, para fazer as cenas do jogo, para a gente contar a história, nas cutscenes do jogo, né? E, enfim, foi um baita desafio, assim, como o Pedro comentou, acho que realmente, assim, foi uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz, assim, que tipo, eu geralmente filmo em locação, eu sempre tento buscar filmar em locação e tal, para ter, enfim, eu preciso ver o lugar, eu preciso ter essa sensação de estar no lugar, de ter algum ator ali e tal. Então foi um exercício de abstração muito grande, assim, sabe? E o lado bom de trabalhar com atores muito bons e treinados e que vêm do teatro é porque é isso, né? Tipo, o mundo tá aberto ali para eles, então isso é muito legal também, de ter eles terem essa experiência, assim, de estarem atuando, digamos, no nada, mas criando tudo na cabeça deles, assim, isso era muito bom, assim. Quando eu entrei no projeto, o Marcos falou comigo lá, tipo, a gente se reuniu para falar, acho que foi até numa Páscoa, até perto da Páscoa, tipo, em 2017, eu acho, e 2016, e aí eu sabia que a gente ia ter essa mistura, né, do cinema com os games e tal, e para mim veio de forma muito natural, assim, sabe, porque, enfim, eu acho que são duas coisas que casam muito bem, assim, eu acho que funciona muito bem junto, assim. E, na real, a ideia não era fazer em estúdio, né? Tipo, a ideia era fazer, sabe? Era ter atores reais contando essa história e essas fases misturadas, assim. E acabou sendo uma questão mais de produção mesmo, de a gente conseguir baratear e também, não só isso, mas também conseguir aumentar um pouco o espectro da coisa, assim, sabe? O espectro de, tipo, a gente... Como o jogo é muito imaginativo visualmente, embora ele venha com aquela ideia dos anos 50 e tal, trabalhar com Chroma e ter os atores do Chroma possibilita também do Márcio poder, do pessoal da Forno, do Pedro e tal, conseguir aumentar o nível da coisa, assim, sabe? Aumentar os cenários e, tipo, ser muito mais criativo depois e tal, de a gente não ficar tão restringido ao que a gente teria na hora de gravar, né? Mas, assim, eu sempre brinco aqui, quando eu comecei a gravar o jogo em estúdio, tinha horas que eu ficava muito perdido, assim, sabe? De saber para onde é que a gente estava filmando, sabe? Porque, enfim, a gente tinha um fundo Chroma, então lá era o fundo, às vezes era a frente, então a gente tinha que virar os atores para poder gravar a outra parte. Então, às vezes eu ficava meio na geografia da coisa, eu ficava, não, peraí, onde é que a gente está indo? E eu sempre brinco que quando eu descobri como fazer, a gente terminou de gravar, né? Que foi na sexta diária. E aí... Mas foi muito interessante, assim. Foi sempre uma coisa que eu nunca busquei, né, de trabalhar, sempre busquei ter um pouco mais da realidade, embora eu trabalhe com gênero, eu gosto de fazer filmes de gênero, tipo, é o que eu gosto de fazer mesmo, assim, é o que eu busco, mas eu acho que foi muito interessante, eu faria de novo, de boa, assim, agora com um pouco mais de experiência, eu acho que eu faria de novo. Mas outra coisa que me ajudou muito foi ter o Rafael Duarte na direção de fotografia, porque como ele trabalha com efeitos também, ele faz pós, ele é colorista, ele é fotógrafo também, então me ajudou muito, assim, de ter uma pessoa ali iluminando a cena e sabendo, não, a gente vai poder fazer isso, a gente vai fazer isso aqui, a gente pode pegar, para aqui não rola, não sei o que, não sei o que. Então isso sempre me ajuda muito, assim, inclusive até quando a gente faz com cenários reais e tal, porque o Rafael tem essa visão lá na frente, então eu gosto muito de trabalhar com ele por isso, assim, também, né? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com ele é por isso, assim, de ter essa visão mais lá na frente, de saber o que a gente pode corrigir depois, se não tá rolando na hora e tal, então isso foi muito importante, assim. Complementando um pouco o que o Felipe falou, então, teve esse momento de negociação entre produção e direção, assim, em 2018, quando a gente começou a assumir, de fato, a produção do set,
quando a gente entendeu que as ambições que o roteiro tinha, que o Márcio tinha, ela precisava, para ser viável, né, numa produção extremamente independente como era, desse apoio da computação gráfica, né? Sim, não, só um pouquinho. É que negociação não, né? Tinha uma cena que dizia floresta, noite, um batalhão foge. Um batalhão foge, um Não é? avião aterriza num lago. Negociação nenhuma, não tem como fazer isso. Se não for digital, sem dinheiro. E daí foi nesse momento que a gente aproximou, então, o Pedro, né, que já tinha experiência com a Forno FX já há algum tempo. Ele estava, naquele momento, trabalhando bem próximo ao Rafael Duarte, que foi o fotógrafo do Esquadrão 51, né? Então, a gente fez essa ponte já sabendo que o Pedro era apaixonado por ficção científica, que a Bactéria tinha esse trabalho dentro desse gênero. O Contos da Manhã ainda estava em pós, né? A gente estava bastante ansioso para ver o Contos da Manhã naquele momento. Mas foi nesse momento que a gente fez essa aproximação, que acabou se consolidando um tempo depois, né? Mas já para conversar um pouco sobre esse projeto, né? Então, se o Pedro quiser falar um pouco sobre as primeiras expectativas dele sobre isso. Tem uma coisa interessante que o Márcio comentou ali, que o Esquadrão começa em 2016, né? E a Forno FX, que é a empresa de pós-produção, de efeitos visuais, ela nasceu dentro da Bactéria Filmes, que é a minha produtora de conteúdo original. E a Bactéria existe desde 2005, né? E ela nasceu dentro da produtora porque a gente acabava fazendo muitos trabalhos de pós-produção para outros projetos. E a gente fazia tanto cor, efeito, uma animação e tudo mais. E eu tinha um projeto dentro, que era o meu longa-metragem, o Contos da Manhã, que era um filme de, enfim, com várias cenas e muitos efeitos visuais. E aí, ali, a gente começou a conversar, acho que em 2018, sobre esse projeto. O Rafa, que trabalha comigo já há muito tempo, né, que é o diretor de foto, que acabou fazendo uma supervisão de efeitos visuais no set, né, nesse processo todo. Ele aproximou e disse, olha só, tem esse projeto aqui, tu vai curtir muito e tal, é de ficção científica e tal, não sei o quê, vamos falar com o pessoal. E a gente começou a conversar nessa época, começou a conversar e começou a levantar, né, esse projeto, pensando em escalonar ele, né, assim, tipo, tá, mas são quantos planos, são quantas cenas, porque uma coisa que ao longo do tempo a gente foi ganhando experiência com isso, né, de analisar assim, cena a cena, plano a plano, a quantidade, né, como que a gente consegue viabilizar isso, porque a gente não tem aqui no estado uma produção em escala, né, de projetos com efeitos visuais. A gente tem assim projetos pontuais, então assim, tem um projeto lá que precisa fazer sei lá, a boca de um cachorro. Tem outro que precisa fazer uma borboleta, tem outro que precisa trocar o fundo, mas são sempre coisas pontuais, são sempre planos pontuais, né? Ou correções, clean up, né? De limpa aqui, tira boom, tira não sei o quê, tira o rosto do ator e coloca outro. Por mais complexo que sejam os planos e as cenas, a gente tem projetos que são assim, cada projeto tem a sua estrutura, tem a sua demanda, né? E aí a gente precisa criar equipes para cada um desses projetos específicos. O Esquadrão é o projeto que tem o maior número de planos, assim, até agora, dá para dizer. Eu ainda não fiz o cálculo, mas depois do Contos da Manhã, eu acredito que seja o projeto com mais efeitos visuais que a gente já fez até hoje. Isso porque no Contos a gente chegou numa média de mais de 400 planos de efeitos visuais, mas a gente não tinha 400 planos com chroma. No Esquadrão, a gente tem mais de 22 minutos das cutscenes com chroma. Basicamente é 98% com chroma. Assim. Uma coisa que outra não tem chroma, mas tem recorte, ou tem um chroma muito no fundo, como algumas externas que a gente tem que tirar lá no fundo. E aí o grande desafio é como conseguir fazer todo esse trabalho, conseguir desenvolver uma equipe que consiga atender a esse projeto e entender o que estava na cabeça do Felipe, o que estava na cabeça do Márcio, o que estava na cabeça do Gil e do Matheus. Entender o que estava, né, o que eles estavam visualizando e conseguir transformar isso em imagem. Né? Então, isso foi um grande desafio. Assim, foi um projeto que nos
assim, provocou muito, né, um processo de pesquisa, de desenvolvimento, de elaboração dessas equipes, né, para a gente conseguir viabilizar. E foi um trabalho desafiador, e está ficando cada vez mais bacana, assim. A gente é aquilo que, como o Felipe falou, assim, claro que a gente sai de um projeto sabendo muito mais do que a gente, né, quando a gente entrou no projeto. E o aprendizado que a gente está tirando do Esquadrão é gigantesco, assim, é gigantesco. Até eu queria comentar um negócio que eu vi esses tempos numa palestra do Robert Zemeckis, que eu achei muito fantástico, que ele disse assim: no cinema, no audiovisual, não tem pesquisa e desenvolvimento. São os projetos que geram essa pesquisa e desenvolvimento. Não tem um trabalho à frente né? Tipo, são os projetos que chegam ali e dizem: a gente precisa fazer isso aqui, pessoal. E aí? E aí tu junta equipes que vão dizer: tá, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Aí tu começa a coordenar isso para viabilizar aquele projeto. Então é fantástico que tenham projetos assim, né? Que tenham projetos que nos estimulem a ir além, né? Que façam a gente ir além. Isso é bem bacana. Pedro, quais foram as referências visuais? Quais foram as referências que vocês foram... Eu sei que acaba sendo um pouco embrionário e aprender fazendo, mas sem dúvida vocês se inspiraram em outros filmes, em outros jogos, e esteticamente, quais foram as referências do Esquadrão 51? Eu vou passar isso para o Márcio, porque essas referências são as referências que estão bem na cabeça dele, e ele nos passou essas referências. Então, assim, mas eu já posso te adiantar que é tudo ficção científica, década de 50, mas isso eu vou passar para o Márcio, porque eu acho que ele vai falar bem melhor sobre isso. Fala aí, Márcio. É isso que o Pedro falou mesmo. Esteticamente, o jogo é muito mais... a gente tem referências de filmes mesmo. A gente tem, mecanicamente, referências de outros jogos, mas esteticamente é puro cinema, anos 50, até a gente abre algumas exceções, anos 30, 40, até 60, em referência tanto de fotografia, cor, efeitos visuais, que a gente simula efeitos visuais antigos. Quando eu e o Pedro a gente conversa, a gente faz reunião seguido, a gente fala até tipo, esse efeito aqui a gente tem que fazer desse jeito, digamos, meio tosco, assim, a gente tem que dar aquele visual. Tipo, o Pedro me passou, eu tinha passado um plano para ele. Porque, só para explicar um pouco antes, quando a gente está trabalhando nessas cutscenes que contam a historinha, algumas vezes tem alguns planos que não são feitos pelo Pedro, são feitos aqui do meu lado, porque geralmente são tipo navezinhas voando no cenário da fase e coisa do tipo. Teve uma vez que eu passei para o Pedro um plano em que o fundo ficou com uma faixinha lá embaixo, faltando, ficou faltando uma parte do fundo, ficou preta. E ele falou: Márcio, isso aqui foi de propósito? Eu falei: não foi sem querer, mas agora deixa. Aí, porque realmente pareceu que foi filmado, coloca com uma retroprojeção e que acabou ficando com um defeito físico ali. Então, enfim, tem uma lista de referências, até o pessoal, todos têm acesso, a gente tem uma pasta compartilhada no Drive com prints de filmes, discos voadores como Terra contra os Destruidores, filmes de monstros como Godzilla, O Monstro do Mar, o The Thing from Another World. A gente tem algumas referências de filmes fora de ficção científica, como Doutor Fantástico, Casablanca, Cidadão Kane, enfim, eu não vou lembrar todos aqui, mas é uma mistura de tudo, até tanto que eu comentei ali de visual, efeitos sonoros, letreiros também, tem muita influência de uma mistureba de um monte de filme da época. Foi muito massa, assim, de entrar nesse projeto, porque assim que o Márcio falou do projeto, eu consegui visualizar muito bem, assim, o que ele estava querendo dizer, assim, eu consegui ser transportado para a década que ele estava tentando emular no jogo, né? Tentando, não, conseguindo, né? Mas enfim, e o bom de trabalhar com ele, assim, que a gente trabalhou muito próximo desde o começo, foi de que tinha uma visão muito clara de como é que deveria ser o jogo, de como é que de como é que seria essa linguagem, como seria a cara do jogo, assim.
Então, o Márcio esteve no set todos os dias. Então, eu sempre tive esse cuidado também de trabalhar com ele, assim, de ouvir o que ele estava pensando, sabe, o que ele... Porque é um cuidado que eu gostaria que tivessem comigo caso eu tivesse criado alguma coisa e tivessem, enfim, dirigindo as cenas para o meu projeto, digamos assim, sabe? Então, era muito bom ter ele ali, poder ouvir ele. E também uma coisa que eu tive que cuidar de direção daí também foi tentar adaptar o jeito que eu filmo para esse jogo, porque, enfim, às vezes eu uso um pouco mais de movimento do que nos anos 50 teria, entendeu? Então, alguns planos eu tinha que adaptar a visão da época, e aí às vezes até o Márcio me lembrava, ou até na pós, até agora na montagem, a gente estava fazendo a montagem do jogo, tinha horas que a gente, esse plano aqui não é bom entrar com movimento nele, porque tipo, não casa muito com a linguagem da época. Então, é um cuidado que a gente teve que ter até depois, assim, de tentar deixar mais próximo, assim. Obrigado. A gente teve algumas questões, tipo, não, esse plano aqui, se fosse filmado na época, teria um mate no fundo. Ou então, aqui não, a gente vai passar do escovador voando aqui. Eles não tinham como movimentar, ainda não tinha aquela técnica Star Wars de movimentar a câmera para vários efeitos especiais e mesclar, sabe? Era então a câmera tinha que ficar parada, então a gente sempre pensava nisso. Isso... Oi, vai lá, Pedrão, desculpa. Uma coisa que eu queria comentar é que nesse processo todo dessas referências, a gente ia estudar os filmes, estudar como esses efeitos eram criados naquela época, como o Felipe falou, e a gente estudava esses efeitos pensando assim, tá, como é que a gente consegue replicar isso no digital sem deixar com a cara do digital? Então, como é que a gente consegue fazer isso para que não fique essa cara do digital? E aí tem uns desafios interessantes que é assim, a gente às vezes tem que criar um cenário para parecer que foi um cenário construído e que estivesse dentro do estúdio. Então, assim, não é para parecer que é real no ambiente que está a cena, mas é para parecer real dentro do estúdio. Então, isso foi um desafio gigantesco, assim. Eu costumo usar a palavra físico, tem que parecer físico, não real, tem que parecer físico. Interessante. Isso. No momento em que a gente vê a animação tão avançada, né, e buscando cada vez mais essa proximidade com o real, vocês buscando essa essência de linguagem mesmo, né, algo que pudesse ser feito independente de época, independente de tecnologia, né. Acho que isso se aproxima muito da questão audiovisual também, né, de chegar na essência do plano, na essência da imagem, daquilo, do ângulo, né, E eu queria fazer uma pergunta, desculpa desviar, mas assim, quando vocês estão, eu sei que para vocês é muito prazeroso fazer, mas vocês estão pensando já no público, em quem é o público desse jogo, e para quem é esse jogo? Acho que eu posso começar a responder depois, não sei se o Márcio quiser responder. Pode responder. Não, é importante falar que esse referencial todo do Márcio atravessa todas as esferas da produção, né? Para além do que a gente já falou de imagem e tal, isso atravessa o som também, acho que pode falar um pouco disso, e também a trilha musical, que vem sendo composta pelo Renan Franzen, que é um mago das trilhas sonoras aí, também estudou a fundo a estética, o gênero, e todos os referenciais que o Márcio passou, e ele está no projeto antes de nós entrarmos também, assim, é um cara que tem se dedicado bastante ao Esquadrão 51, e também para a imagem, assim, atravessa para a direção de arte física do o Daniel Mirage, né, que assina a direção de arte das cutscenes, também tem mergulhado nesse universo. E aproveitando para fazer o gancho para a pergunta do Zeca, eu acho que esse referencial de ficção científica é algo que, sem dúvida, chama muita atenção, assim, de jogadores e publishers internacionais, assim, isso a gente percebeu ao longo do tempo. Porque é muito universal, né? Tudo bem que a estética ela é da Hollywood dos anos 50, mas ela acaba atravessando assim um gosto que é universal, assim, esse gosto pelo fantástico, pelo efeito físico que o Márcio fala, assim. E isso chamou muita atenção da Whisper Games, né, que é a nossa publisher, que primeiro nos colocaram que o shmup, que é o jogo de navinha, esse jogo bem simples, é um gênero muito popular na China. E esse referencial torna esse shmup muito único, por vários motivos, né? Ele é um jogo que ele é preto e branco, o que é um pouco raro hoje, assim, um jogo que assumiu o risco do preto e branco, porque muitas vezes a cor chama muita atenção comercialmente, né? Ele é um jogo que tem as cutscenes em live action, que é algo que foi
uma moda nos anos 90 e acabou sendo abandonado e acabou tendo um estigma de cafona, de brega e tal. E a gente está recuperando isso também nesse jogo, então é mais um risco. Então, muitas vezes, assim, em reuniões que a gente fez com várias empresas, mas para quem que é esse jogo? Vocês não estão com receio de alienar o público, assim, por ter tantos riscos, é preto e branco, é fases longas, não cabe em mobile, né, em jogo para celular, ele tem cutscenes em live action. Então, realmente é uma pergunta que se faz constantemente, mas é um risco que a nossa publisher acreditou muito, assim, em apostar. E o shmup é um gênero muito popular, por incrível que pareça, assim, por mais que seja um gênero tido como retrô, até muitas vezes é considerado o primeiro gênero de videogames, assim, da história, desde as primeiras experiências, assim, tipo, era algo atirando em outra coisinha, assim, né? As primeiras coisas mais embrionárias de videogame tinham esse caráter. Então, é um gênero que ainda é nichado, mas é um nicho muito grande em alguns lugares, assim. Então, é um estudo que a gente tem feito já há algum tempo, assim, de quais são os nossos principais públicos. Talvez seja um público mais internacional do que brasileiro, mas é claro que a gente quer cativar o público brasileiro também. Então, até essas referências atravessam até mesmo a nossa estética de como divulgar o jogo, né? A gente tem buscado sempre emular as propagandas antigas também, assim, a gente tem tentando criar uma comunidade ao redor dessa estética referencial que o Márcio traz. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, que eu responderia essa questão. Não sei se o Márcio quer comentar. Não, Matheus, que falou isso. Eu quero que o Jordano, na verdade, o Pedro foi falando da estrutura e tal, e daí agora o Jordano falando também, o Felipe, me lembrou de uma coisa que essa resistência, assim, que a gente recebeu ao longo da produção do Esquadrão, né, até encontrar o Whisper, ela veio muito também porque produzir cutscenes num jogo independente já é incomum, né? Porque isso aumenta o orçamento. Em live action aumenta muito, né? Então, na verdade, se tu for parar para pensar, em termos de orçamento, sentar com um investidor e dizer, eu preciso de tantos R$1.000 para fazer esse jogo, e ele vai olhar o teu orçamento, normalmente ele não está acostumado a encontrar o Pedro, encontrar o Felipe, né? Lá dentro, assim. E aí, ter que defender isso contra essa corrente de mercado, assim, foi bastante interessante, assim, no sentido de aprendizado, né? E até de autoconhecimento do próprio projeto, da gente ter que entender, porque antes da gente começar a conversar com os investidores, a gente montou uma estrutura de estúdio, assim, com o Felipe e tal, com o Rafa, que envolveu mais de 80 profissionais, né? E nessa estrutura a gente contou, daí agora eu quero fazer aqui o merchanzinho, contou com o apoio de duas empresas muito importantes, que foi o próprio Tecna, né, da gente ter ido lá, abriu as portas para nós, tal, super entendeu o projeto, e a Local, que é uma das nossas principais empresas de empréstimo de locação de luz, né, na figura do Yutinho, que sem eles, assim, realmente a gente não teria conseguido produzir um material que o Pedro depois pudesse finalizar com uma qualidade decente, assim. Eu queria entender também isso. A gente sabe, por exemplo, que uma longa-metragem de animação leva um período de, sei lá, 4, 5 anos para ser feito, né? Um longa-metragem de ficção, quando você tem o orçamento, tem a equipe ali tudo pronto, você consegue fazer em 1 ano, 2. Quanto tempo o Esquadrão 51 está levando, vai levar, em que fase ele está, quando ele vai ficar pronto? E queria que vocês falassem um pouco sobre o tempo que passa pela produção de um jogo eletrônico. Assim, antes de a gente ter o Whisper, que nem eu comentei antes também na Guerrilha, era um pouco difícil de estimar e de calcular, enfim, planejar cronogramas e coisas do tipo, porque a gente fazia no tempo que dava, sabe? E com os recursos que a gente tinha, que eram poucos. A Whisper entrou em 2020 só, e a partir dali, sim, a gente conseguiu fazer um cronograma e seguir ele certinho, né? Porque as pessoas tinham tempo e a gente tinha recursos também. E aí, o desenvolvimento com a Whisper, acho que vai fechar
um ano, eu acredito, o cronograma. Mas quando a Whisper entrou, o jogo já tinha uma grande parte desenvolvida, né? Eu mesmo não sei, eu não sabia dizer exatamente quanto tempo o jogo teria levado se a gente tivesse o apoio da Whisper desde o início, sabe? Por exemplo, se a gente tivesse feito um pitch para a Whisper apenas com a ideia, com o documento de design do jogo, com o roteiro, e eles tivessem, tá, a gente vai bancar o jogo, a gente daí daria um orçamento e quanto tempo levaria. Eu não sei dizer, porque, que nem dizer, o prazo que a gente teve com a Whisper do projeto, que a gente teve o cronograma mais certo, foi de 1 ano. Mas antes disso, a gente estava desde 2016, enfim, indo atrás, né? É importante falar também que o Esquadrão 51 é um caso bastante atípico, né? Porque tu vê o Esquadrão 51, tu vê aquele nível de detalhes, aquela riqueza estética por tudo, tu pensa, a equipe de desenvolvimento desse jogo é impressionante. E, na verdade, a equipe do jogo em si, assim, da parte de jogabilidade, é uma pessoa que é o Márcio, assim. Durante muito tempo foi, assim. Então, é realmente bem impressionante, que é um estúdio de um homem só que fez algo que enche os olhos de todo mundo que vê, assim. Então, realmente é muito atípico. É difícil pegar como um exemplo, assim, porque muitos jogos demoram, talvez, menos tempo, mas tem uma equipe muito maior, né? Então, apenas de 2020 para cá que a gente conseguiu trazer alguns nomes para ajudar o Márcio na parte do desenvolvimento, da animação, da computação gráfica interna do jogo, mas até ali era um estúdio de um homem só. Então, isso é importante colocar, assim, que é um caso atípico, né? Cada reunião com o Márcio é meio que um choque, assim, né? Porque daqui a pouco ele vai lá e traz mais 850 coisas que ele fez no último mês e tudo. Cara, tu fez isso, velho. É muito impressionante essa característica, assim, né? E é Mas muito louco. agora a gente tem mais gente envolvida. Então, porque as reuniões pode ficar menos chocado. Mas é muito louco porque quando a gente entra num projeto como esse, eu acho que a gente entrou e começou a trabalhar no som, talvez tenha sido de 2016 para 2017. A gente sempre viu esse projeto como uma aposta, assim, e começou nos enchendo os olhos pelo trabalho do Márcio lá atrás. As primeiras versões do jogo eu olhava e dizia, bom, primeiro que era exatamente o tipo de jogo que eu amava jogar no MSX, que eu tinha com 9 anos de idade, entendeu? Era aquele tipo de jogo que a Konami fazia, e o cara vem e me traz isso, vamos trabalhar nisso. Eu disse, vamos. Aonde é que vai chegar? Não sei. Vai custar horas pra gente? Vai. Vai dar certo? Acho que vai, vamos embora. Foi assim que começou, né? Mas o Márcio sempre mostrando um profissionalismo desde o início. Eu queria puxar, tem algumas deixas que ficaram para trás ali que eu acho que tem bastante a ver com o som, se vocês me permitirem só comentar umas coisinhas assim, né? Vocês estavam falando sobre a coisa de desenvolver métodos e desenvolver tecnologia em função dos projetos, né? E isso tem muito a ver com o som. O Christian Weiss, ele tá comigo há muito tempo e ele assina todos os projetos de desenho de som comigo. Ele é um grande estudioso de tecnologia de som e quando começou o Esquadrão, ele começou a estudar implementação de som nos jogos. Então, o Christian tem trabalhado de braços dados com o Márcio com o projeto do game aberto no estúdio. Então, o Christian não só tá criando e editando e montando esses sons, mas ele está implementando isso dentro da programação do jogo, que é uma tecnologia que nós, de um estúdio de som, até então a gente não conhecia. O cara foi lá e aprendeu o Fmod, né, que é esse software de implementação que trabalha ligado à engine do jogo, e isso tem sido feito. Então, cada projeto grande como esse acaba sendo uma chance de desenvolver tecnologia. E quando uma empresa gringa me manda um pedido de orçamento hoje para trabalhar no som de um jogo e pergunta: vocês trabalham com implementação? A gente responde sim. Ah, com o Fmod? Sim. Então tem um ganho que vem junto com trabalhar num projeto como esse. Sobre estética, se falou muito dessa coisa sci-fi dos anos 50, né? E da limitação tecnológica que se tinha nos anos 50 para os efeitos visuais. Isso, obviamente, acontece no som também. Então, a gente, quando está fazendo o som do jogo, hoje,
E a gente vê aquele monte de disco voador, e avião, e cenário, e fumaça, e fagulha voando para tudo que é lado. O nosso impulso é criar um monte de som. É fazer um monte de som. Só que isso não casa necessariamente com aquela estética que o jogo busca. Então a gente vive uma coisa um pouco... Existe um conflito interno nosso, estético, e eu converso muito com o Christian sobre isso, que é, de vez em quando a gente tem que pegar leve, assim, e dizer, cara, vamos apostar no som engraçado desse bicho aqui, e vamos tirar um pouco da fumaça, do motor, do não sei o que, porque senão a gente, junto com a música, acaba tendo uma massa sonora que fica meio disforme. Então, e tem uma outra coisa que é muito legal de comentar. Desculpa que eu misturei um monte de assunto, mas é que vocês foram falando, eu fui anotando aqui. Mas tem uma outra coisa que é o outro ganho do projeto, que aí tem a ver com o mercado e tem a ver com o emprego, que é muito massa, que os jogos, em geral, os jogos de ação, eles têm muitas vozes, tem muitos personagens. Então, esses jogos acabam gerando oportunidades de trabalho para atores e atrizes, que são oportunidades muito legais, que é o uso de voz, às vezes sem imagem, às vezes é a voz que está no radinho durante aquela cena de ação, conversando com outra voz que está no radinho da nave espacial, do avião, e isso acaba fazendo girar recurso entre um monte de atores e atrizes que agora, além da oportunidade no teatro, além da oportunidade no cinema, na TV, tem a oportunidade de colocar suas vozes nos jogos, né? E isso é uma coisa muito legal. No caso do Esquadrão 51, a voz e o corpo em cena, né? Felipe, quem é esse elenco que tá contigo nessa direção de cena? Quem foram os atores que vocês escolheram? E fala um pouco sobre eles. Acho que o Márcio me corrija se eu estiver errado, mas quando ele escreveu o personagem do Ivan, né? Tipo, ele já tinha o João Franz em mente, né? Sim. Tô certo, né? Sim. Então, foi a primeira pessoa que a gente foi atrás, assim, de elenco, assim. Ele e a Adriane Azevedo, que é a esposa do França, foram as primeiras pessoas de elenco que a gente chamou, assim, tanto que acho que foram as primeiras a gravar a voz e tal. E aí a gente começou a ir atrás dos outros, assim. E aí depois a gente chegou na Caia para fazer a personagem principal, né? E foi... inclusive até o Márcio trocou o nome da personagem porque achou um nome muito legal, assim, de ter como protagonista, assim. Então foi um trabalho muito interessante, assim, de achar essas pessoas e tentar visualizar, assim, como seriam como essas figuras que o Márcio criou no roteiro poderiam tomar corpo, assim, sabe? Caia Rodrigues é a protagonista do game. Isso, desculpa, Caia Rodrigues. E aí o nome da personagem foi mudado para Caia porque o Márcio achou que era um nome legal de ter, assim. Então, ele sempre teve essa preocupação também de ser... preocupação não, foi essa ideia de ter uma personagem feminina. No início a gente até tinha, talvez ser neutro, né? Porque tipo, a gente não sabia como ia ser, assim, para o jogador se colocar e tal. Mas depois que se assumiu, assim, não, vai ser uma personagem feminina e vai ser em português, vai ser tudo, sabe? Tipo, teve essa coisa. Então, ele tem essa coisa muito brasileira, o jogo, né? De ser inspirado em períodos da história do Brasil, de ter nomes dos personagens que são de figuras históricas daqui também. Então, tem toda essa questão, assim. E aí, o processo de achar o elenco foi muito interessante, porque a gente queria que fosse um elenco mais diverso possível, assim. A gente conseguisse, então a gente tem um personagem que é japonês, a gente tem um personagem que é russo, e claro, a gente não conseguiu um ator russo, mas porque já era o João, né? Mas assim, a gente tentar criar essa resistência formada por várias pessoas de vários lugares, assim, que se visse na tela também. Então foi muito interessante, assim, nesse ponto de vista, assim. Luiz, reta final, estamos chegando perto do nosso encerramento do programa. Eu queria mais ou menos entender qual é a previsão, expectativa de vocês para quando o jogo chega e o que a gente pode dizer para o público aí, para quem gosta de jogar videogame, o que pode esperar de Esquadrão 51. Bom, a gente está indo agora então para a nossa reta final do desenvolvimento do jogo, né? Estamos nos meses finais, assim, nos próximos momentos. Mas, claro, tem várias estratégias de lançamento que nós temos que discutir ainda, a gente não tem uma data fechada em nenhum momento,
mas, sem dúvida, entre o final de 2021 e o início de 2022, o jogo vai estar disponível, assim. Então, temos aí mais algum tempo. O jogo já esteve disponível, o demo dele, na verdade, durante o Steam Festival, agora alguns meses atrás, em que a gente teve um feedback bem interessante de muitos jogadores, assim, pelo mundo, assim, isso foi uma experiência bem interessante. O jogo provavelmente vai estar em alguns outros eventos até nos próximos meses, assim. Então ainda estamos desenhando, assim, como vai ser essa divulgação ao longo desse ano, mas pode ter certeza que até o final desse ano e início do ano que vem o jogo vai estar disponível na Steam e nos consoles, né? O jogo ele vai ser não só para PC, mas também para as plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Então vai ter uma divulgação internacional, vai estar em todas as plataformas, assim, tem tudo para fazer com que o trabalho de todas a gente que a gente está listando aqui, né, que foram, acho que a gente já está estourando 120 pessoas envolvidas no jogo, assim, para mais, do set para pós-produção, para desenvolvimento do jogo, para a parte executiva, para as publishers, enfim, é muita gente envolvida, alguns países envolvidos, então realmente é um projeto que começou o Márcio falou assim, numa conversa de Páscoa ali do Márcio e do Felipe, foi escalando, virou um café com a gente, e depois agora já está nessa escala, assim, é realmente emocionante ver o projeto crescer dessa forma. Não sei se os guris aí querem falar mais um pouco, mas acho que eu encerraria por aí. Se o Matheus falar? Não, tá. É isso, gente? Então, a gente vai acabar o programa com algumas imagens em primeira mão de Esquadrão 51. Ficamos aqui com o nosso Observatório ESCine. Parabéns para vocês e muito obrigado por estarem desenvolvendo esse jogo que tenho certeza vai fazer história para o audiovisual gaúcho. Obrigado a todos.